Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para essa aula. Então, por partes, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Como vocês sabem, o jogo da honra, é uma gamificação deste trabalho, deste método chamado linguagem matemática das relações. Então, primeiro eu vou explicar para vocês a importância da linguagem. Por que nós trabalhamos com este método? Porque entendemos que a inteligência relacional ela necessita de comum ação, comunicação, comunhão. Somente através deste diálogo transformador é que verdadeiramente você vai conseguir se unir a alguém, você vai conseguir enxergar o verdadeiro eu deste alguém. Você vai conseguir ser visto por alguém e verdadeiramente se relacionar. Então, num primeiro momento, eu quero trazer para vocês uma historinha, Uma metáfora, uma parábola, uma história escrita na Bíblia. Uma história extraordinária de um povo que tinha unidade, de um povo que tinha comunhão, que tinha comunicação. Segundo a Bíblia, esse povo falava a mesma língua e por isso decidiram, na sua própria força, nos seus próprios projetos, construírem uma torre que poderia tocar os céus. Isso me lembra muito uma fala de Carl Gustav Jung, que ele diz isso, que para você conseguir tocar os céus, é necessário que as suas raízes sejam tão profundas ao ponto de tocar os infernos. Então existe aí, a gente percebe entre os filósofos, entre os cientistas, essa busca, desde os antigos, para que o homem pudesse tocar os céus. Essa busca pelo divino, essa busca por Deus, é algo que realmente existe intrinsecamente em nós. Cada um de nós tem dentro de si esse desejo de tocar os céus. Então, lá naquele povo, eles construíram essa torre que chamaram de Torre de Babel. Mesmo que o projeto deles fosse a própria vontade, e eu vou falar uma coisa para você, a sua própria vontade, se você não estiver de acordo com os propósitos de Deus na sua vida, com aquilo que verdadeiramente você nasceu para viver, por mais que você vá para longe dele, mas se você conseguir se relacionar e criar conexões que tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma missão, o mesmo pensamento, você criou ali um novo sistema, um sistema de uma mente coletiva que em comunhão se movem todos com as suas funções, com o seu jeito, com o que acreditam, com a sua bagagem, para o mesmo lugar. E se isso acontecer, isso é um princípio divino. E eu vou dizer para vocês, princípios sempre se cumprem. Aquilo que é lei sempre será cumprido, mesmo que não seja a vontade de Deus, não seja o propósito dele para a sua vida. Mas se você utilizar dos princípios divinos, eles vão se cumprir, porque a palavra, eu vou usar esse termo, a palavra não muda. E se foi instituída essa lei, foi instituído esse princípio, e você está em consonância com isso, então vai acontecer. Na parábola que eu estou te contando, está escrito lá que Deus, olhando para isso, resolveu, para que não acontecesse o pior, que eram pessoas com a sua própria força e unidade tocando os céus, ou seja, saindo dos seus lugares, daquilo que foram criadas para viver. E abre parênteses, não quer dizer que no propósito divino não seja para você tocar o céu. Mas existe um caminho, um método e algo que já foi instituído por aquele que sonhou com você antes mesmo de você nascer. O que eu quero trazer para você? Olha que interessante. Qual foi o ponto de discórdia que gerou o conflito na nossa parábola? Foi exatamente o ponto em que foi tocado nessas pessoas para que cada uma falasse uma língua diferente. Cada um falando uma língua diferente, as diferenças aparecendo ali, então elas não se entenderam mais.
não houve mais comunicação, não houve mais comum ação, não houve mais comunhão, não houve mais unidade. E nisso há separação. A palavra separação é diabolos. Então, você acreditar na separação, você acreditar na fragmentação, cada um falar uma língua diferente, não vai haver diálogo, não vai haver relacionamento. E aí é interessante porque a Torre de Babel não foi para frente, não deu certo. Eu quero chamar a sua atenção na aula de hoje que as coisas na sua vida, verdadeiramente, elas só dão certo dependendo de com quem você se relaciona. Sabendo com quem você se relaciona, eu posso dizer aonde você vai chegar. Quem são as pessoas que vão influenciar suas emoções? E com base nas suas emoções, muito dos estímulos, das respostas e também dos desestímulos e respostas negativas são explicados. E aí eu quero falar, aqui para você entender um pouquinho sobre o que é o jogo, caminhando agora para o jogo. Porque a linguagem matemática das relações é um olhar para essa diferenciação de cada um. Dentro do game, eu consegui classificar para nesse jogo você entender quem é a rainha, quem é o rei, quem é o bispo, quem é o cavalo, quem é a torre, quem é o peão e quem é o próprio tabuleiro. Você vai compreender pelos sistemas de comando emocionais e a influência de cada um, como cada um pensa, age e que língua ele fala. Nós estamos caminhando agora para unificar as línguas que foram diferenciadas na Torre de Babel. E nós estamos aqui representando, estamos a serviço dessa força maravilhosa que é o amor. A mesma força que diferenciou as línguas naquela época, porque iam tocar o céu, buscando o seu próprio propósito, na sua própria vontade, na sua própria força. Essa mesma força agora quer unificar essas línguas, encaminhando-as para o propósito divino, para o propósito para o qual foram criadas, e tocarão os céus não mais pela sua força, mas porque os céus são a herança para aqueles que vivem como filhos. Filhos do Pai, que eu chamo de Pai transformador. Então, minha gente, agora nós vamos ver as diferentes línguas que existem e nós vamos unificar. Então, nós vamos nos conhecer, eu vou conduzir vocês aqui para que vocês se conheçam e descubram se a maior influência da sua vida é a rainha ou não. Se for a rainha, então nessa primeira parte, para todos que se identificarem como rainha, todos e todas, eu vou mostrar para vocês como vocês agora vão se alinhar com essa força que vocês são, encontrar o propósito de vida, encontrar o seu lugar no mundo e poder manifestar a verdade do que você é. Isso nós vamos potencializar os seus resultados. Mas se o segundo grupo, que é aquele que não se identificar com a rainha e perceber que não tem nada a ver com a rainha, nós vamos trabalhar esse sistema que está dentro de você, para que ele seja ativado e essas habilidades, essas aptidões, essas forças, elas se iniciem na sua vida, para que você possa de uma vez por todas retirar tudo aquilo que é crença limitante, retirar todas as influências, todos os padrões comportamentais, hábitos que vêm da sua família de origem, dos seus ancestrais, do ambiente cultural, do sistema onde você faz parte, que esteja prejudicando o seu desenvolvimento, a sua prosperidade, a sua abundância, ok? Então temos dois grupos, aqueles que já se identificam como rainha, que nós vamos colocar ordem, e aqueles que não se identificam como rainha, e nós vamos ativar em você esse sistema de comando. Por quê? Porque na verdade, minha gente, cada um de nós fazemos parte de um todo, verdadeiramente, nós somos como um corpo, Nós somos como órgãos que fazem parte de um único corpo. Essa separação de ávalos vai deixar de existir e vai voltar a existir a unidade, vai voltar a existir a conexão, que só acontece através dos relacionamentos. Então,
nós vamos unir essas linguagens dentro de nós. E nós vamos reconhecer essa linguagem no outro e vamos nos conectando como numa grande teia, dentro desse grande campo morfogenético, nós vamos novamente voltar a ser um só corpo, unidade, comunhão, ok? E aí eu vou ensinar para vocês a linguagem específica com muita influência da CNV, da comunicação não violenta, para você conseguir se comunicar com você mesmo, para você conseguir perceber quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções, que nome elas têm e como lidar com elas. E depois, como comunicar tudo isso ao outro, para que ele compreenda de forma clara e objetiva quais são as suas necessidades, ok? Então, num primeiro momento, eu quero trazer que nós estamos a serviço do amor, e que dentro do campo morfogenético, do campo informacional, nós estamos trabalhando o espírito. E aí existe uma premissa, né? A premissa é a seguinte: você é espírito. Você que você pode chamar de eu maior, eu interior, do que você quiser chamar, né? É um espírito, é infinito. E este ser que é você possui uma individualidade que é a sua alma, e a sua alma é a sua mente, o centro das suas vontades, das suas emoções, né? Dos seus desejos. E este centro de comando é o que te individualiza, o que me torna Vanessa, te torna Maria, João, enfim. Esta alma é o lugar que realmente acontecem as suas batalhas mentais, toda a influência, tudo que você acredita neste mundo e que pode estar atrapalhando a tua vida. E você tem um corpo físico, né? Que é muito interessante, minha gente. Vai ter aula que eu vou trazer um pouco sobre análise corporal e sobre a formação da matéria, do seu corpo físico e de tudo aquilo que você deseja criar para a sua realidade. Você vai perceber que é consequência da forma como você pensa, da sua mente. E é tão incrível que eu sempre vou trazer, né, parábolas, histórias bíblicas, alegorias bíblicas. Você vai ver que tudo isso está escrito lá, né? Tudo isso está escrito lá, inclusive a batalha que acontece dentro da mente. Nós vamos chegar lá. Tem muita coisa pela frente, vocês vão aprender muito. Esse conhecimento é um conhecimento prático. A cada aula você vai colocando em prática, você vai vivenciando. Se lembre que é você quem vai se trabalhar. Não é uma terapia, é conhecimento que vai trazer consciência. E através da consciência, sim, você terá um resultado terapêutico. Então, o Instituto Educacional Paiva é uma escola, é educação para adultos, colocando foco na inteligência emocional e na inteligência relacional. E você, conforme vai aplicando, nós vamos ver juntos, em grupo, a grande transformação que vai acontecer na sua vida. Então, isso eu garanto, sem sombra de dúvida, que se você colocar em prática, inexoravelmente você terá resultados. E resultados extraordinários. Eu já adianto aqui nessa primeira aula, pedindo a você que você, assim que tiver os resultados, compartilhe conosco nos fóruns, traga pra gente o seu testemunho, porque isso é muito importante para que outras pessoas tenham acesso, né, e o desejo de fazer parte desse tipo de trabalho. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que nós estamos trabalhando com o campo, né? Então o campo, você sabe que ele vai reverberando e ele não traz cura somente para você. No momento em que você consegue obter a cura através da sua consciência, porque o próprio Jesus dizia, né? Ele, na verdade, acabou, segundo a história, frustrando os judeus, fariseus, os grandes estudiosos das leis do Antigo Testamento, porque eles esperavam por um Messias que fosse um grande rei, né, que viesse a galope, poderoso, para salvar o povo. E de repente eles descobrem que o Messias era um que nasceu lá e que cresceu junto com eles, um carpinteiro, alguém muito comum. Então, isso foi frustrante para as expectativas deles.
E eu acho interessante porque Jesus Cristo responde para eles que o reino de Deus não será construído como um espaço físico. Assim como o Éden, né, em hebraico, Aleph, Dalet, Aleph, significa prazer, é um estado de espírito. Em verdade vos digo. Em verdade em hebraico, quando uma palavra ela é repetida, significa negrito, porque lá não tinha negrito, não tinha caixa alta, então você repete a palavra para mostrar que isso é muito importante. E Jesus Cristo dizia, em verdade te digo, porque é muito importante em verdade. Isso significa em, que é um lugar. Eu estou em São Paulo, eu estou em Caruaru, entende? Eu estou em algum lugar. Ele estava em verdade. Em verdade quer dizer que aquilo que eu estou dizendo, eu estou vivendo. Então, aquilo que eu estou dizendo, eu sou, porque eu faço o que eu estou dizendo para você. No momento em que você aplicar isso na sua vida e você for para o seu lugar, que você entender qual é o seu lugar nesse grande planeta, que você entender qual é o seu lugar diante dos relacionamentos, que você entender coisas simples, por exemplo, que você é filha ou filho da sua mãe e do seu pai. Nossa, Vanessa, que profundo. Pois é, mas o seu comportamento é como filho? Seu comportamento é como filha ou você quer salvar a sua mãe? E o seu comportamento é de super-herói da sua mãe? Ou você quer educar o seu pai? E aí você quer ser a mãe do seu pai? Sim, entende? Ou você está se relacionando com um homem, buscando nesse homem solucionar uma questão que você não solucionou com seu pai. Esse homem parece com o seu pai. Então você está sendo companheira do seu pai. Entende? Entender que você é filha. E como filha, você precisa honrar pai e mãe. Você precisa se posicionar no campo como alguém que respeita. E isso parece simples, mas você complicou. E por isso que sua vida não está dando certo. Então você vai encontrar o seu lugar. E quando você aplicar esse conhecimento e viver isso, você vai poder falar. E você vai ter autoridade para falar. Porque você não vai estar falando somente de algo que você conhece. Você vai estar falando em verdade, no lugar da verdade. Porque você é aquilo que você diz. Eu sou aquilo que eu digo. E isso é muito poderoso. E esse poder é dado a você quando você está nesse lugar. E quando verdadeiramente você vive o que você fala e o seu propósito de vida. Então, você vai reverberar, talvez, para o planeta inteiro, porque a gente não sabe a dimensão que um campo pode chegar. Eu quero falar que nós vamos trabalhar as relações nas famílias, ou seja, relacionamento entre casal, entre pais e filhos nós vamos tratar, incluindo a educação, passando pelas ordens, pela honra no âmbito do trabalho, da profissão, das organizações, né? Chegando até, dependendo do nível que você se permitir, a grupos extensos como povos, culturas e nações. Porque a rainha, ela se move para todas as direções em todos os lugares. Então, trago para vocês um trabalho extraordinário de uma vida inteira, ok? Que não foi criado por mim, foi simplesmente entregue nas minhas mãos como algo sagrado, para que eu pudesse administrar da melhor forma possível. E como na parábola dos talentos, esses talentos foram entregues para mim, para que eu pudesse multiplicar. E este é o motivo desse curso, do porquê eu estar aqui, é porque eu preciso multiplicar os talentos dados por aquele que me confiou, que eu chamo de amor. O amor nos amou primeiro, ok? Então nós vamos trabalhar relacionamentos, tudo que está no âmbito da convivência humana e pegar tudo que está gerando separação, alienação para unificar. Vamos ver ordens e desordens, honra e desonra, tá? Que são transferidas para o corpo físico. Nós vamos olhar para o corpo físico, que tem um papel importante em relação a doenças, a saúde física, anímica e espiritual, ok? Trazendo todas essas compreensões, trazendo para ações práticas,
né, nós vamos verificar de perto, cada um de vocês, os efeitos dessas compreensões em si mesmos e na situação específica que vocês vivem, tanto nos seus relacionamentos como nas suas ações. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória, trazendo uma noção de que temos muito trabalho pela frente, né? Mas que dentro deste trabalho, a cada aula, a cada consciência que você acessar e você colocar em prática, você vai avançar de forma extraordinária. Por causa da metodologia, eu soltarei uma aula por semana, ok? Somente uma aula, porque você vai ter a semana inteira para trabalhar nessa aula. Serão exatamente 12 aulas. 12 é o número do governo. Então, você terá 12 semanas, se você seguir comigo, para você transformar sua vida totalmente e se transformar numa rainha. Agora, Vanessa, eu não consigo em 12 semanas. Ok, se você não consegue em 12 semanas, você tem 1 ano de acesso desse curso para você fazer esse curso e as alterações necessárias. 1 ano de acesso liberado para você. Mas presta atenção, não deixe de fazer. Não faz sentido você adquirir o curso para ter mais um curso no seu currículo. Aceite a transformação, venha fazer parte deste movimento que é o jogo. Ele é um movimento para transformar esse planeta. Ele é um movimento com um projeto de construir um mundo bem melhor. Eu te convido a fazer parte disso. Você será livre. Aí você vai dizer, Vanessa, eu já sou livre. Não, você não é. Porque se você estiver num processo de inconsciência, de alienação, você não tem liberdade, não tem livre-arbítrio. Você está escravizado a um sistema que tem um padrão que vai ser mostrado num campo aberto, em que você vai ver que não tem saída, porque você está preso àquele padrão do sistema familiar de origem. Mas se você tiver consciência, então verdadeiramente você terá livre-arbítrio. E será livre para fazer escolhas, em avançar, porque o próximo passo é o rei, e você poderá se tornar rei. Ou em simplesmente colocar em prática e transformar sua vida como rainha. Mas não deixe de fazer. Espero que vocês escolham estar comigo semana a semana, nessas 12 semanas em conjunto, em que no final dessa grande jornada, vocês tenham transformado a sua vida para sempre e alterado completamente, não só o seu destino, mas o destino de todos que estão em volta de você. Desejo que você venha impactar muitas vidas e declaro na sua vida que você verdadeiramente consiga chegar no propósito de Deus para você e seja feliz em plenitude, em nome de Jesus. Até a próxima aula.